Oi gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Estamos no capítulo 6, Vidas Finais de Jota e Buda. E o Gary começa com uma pergunta. Foi por isso que ele disse, você não pode ter lucro na sua própria cidade? E a puxar, percebemos algo quando testemunhamos a ausência de medo dos três. Eles não eram mais humanos. Não mais se identificavam com os corpos que pareciam estar ocupando. Tinham se lembrado completamente de Deus. Estavam experimentando sua unicidade e completude com Deus. E não precisavam fazer alarde a respeito disso. Eram muito objetivos nesse ponto. Tadeu, André, Estevão e eu estávamos maravilhados com eles, mas no que dizia respeito a eles, a reverência só deveria ser dirigida a Deus, não a um irmão ou irmã. Fomos para Jerusalém, onde nós 4 tínhamos encontrado os 3. O irmão de Jota, Tiago, era o rabino-chefe de Jerusalém. Embora não o tivéssemos visto em anos, sabíamos que ele era muito tradicional e conservador, quase o oposto de Jota. Mas era um homem bom e tratava bem as pessoas. Fomos todos convidados para ir à casa de Tiago e nos revezamos contando a ele sobre as nossas aventuras. Ele ficou impressionado, mas quando Jota tentou explicar a unicidade entre nós e Deus e como todos nós somos o Filho único de Deus, Tiago não ficou muito interessado. Ele ouviu polidamente e depois disse que estava na hora de irmos dormir. No dia seguinte, Jota decidiu que, em vez de ficar em Jerusalém, deveríamos seguir para o interior. Havia pessoas lá que não tinham acesso ao templo e poderiam ficar felizes em ouvir a verdade da unicidade de todos nós em Deus. Ele sabia que algumas pessoas também não ficariam felizes em ouvir essa verdade. Estava totalmente preparado para qualquer coisa que viesse. Tadeu e eu não tínhamos ideia de que Jota, Maria e Nadav sabiam tudo o que ia acontecer. Eles estavam cientes de que dentro de poucos anos Jota seria crucificado e que ele tinha escolhido ensinar essa lição para demonstrar a ausência de significado do corpo e como o corpo não tinha nada a ver com o que Jota realmente era e onde ele realmente estava. Caminhamos por algumas semanas pelo interior antes de chegarmos ao mar da Galileia. Foi lá que encontramos Pedro, um pescador que não estava tendo muita sorte. A história que você ouviu sobre Jota levando Pedro, nós e outros para encontrarmos os peixes para Pedro é verdadeira. E sim, ele ordenou uma tempestade parasse e o oceano ficasse calmo. Ele tinha comando sobre o sonho. No entanto, não usava isso em seu próprio benefício. Usava para mostrar da melhor maneira possível para as pessoas da época que o que estávamos vendo era uma projeção que vinha de nós mesmos e dessa forma tínhamos domínio sobre ela. A maior parte das pessoas não estava pronta para ouvir isso, e na maioria das vezes ele falava com elas em parábolas, histórias que tinham um significado que elas poderiam entender no nível em que estivessem preparadas para ouvir. E o Artem. Pedro e alguns de seus amigos decidiram se juntar a nós e seguir Jota. Pedro seria o primeiro a admitir que não era o cara mais brilhante do mundo e tinha dificuldade em entender Jota. Depois, após a crucificação, seria Pedro, junto com Tiago e posteriormente com Paulo, que começariam a religião que Jota nunca teria desejado iniciar, embora ele soubesse que isso aconteceria. Não importava, Jota via a todos como iguais. Não existia esse negócio de separação em sua mente. Nós 7 que estávamos lá no início das viagens de Jota pelo mundo, éramos aqueles que o compreendiam melhor. Jota não nos tratava como especiais, ou como estando em algum tipo de panelinha, mas reservava um tempo para falar conosco em particular.
porque sabia que poderíamos compreender o que ele estava dizendo. Os outros discípulos que vieram depois ficaram enciumados, especialmente em relação a Maria. Jota a beijava em público às vezes, o que não era comum naquela época. Nós, por diversão, mexíamos com ele dizendo coisas como: "Ei, você não sabe que não é um corpo?" Depois todos nós ríamos. Ia puxar: "Como você sabe? Enquanto era Tomé, fui chamado de Dídimo algumas vezes, que significa gêmeo. Eu não me parecia exatamente com Jota, mas era algo bem próximo, e nós éramos sempre confundidos em um com o outro. Uma vez eu me vesti com algumas das suas roupas e fingi ser ele. Realmente me saí bem até que abri a boca. Eu não era páreo para ele. Eu me lembro de que logo depois de ter encontrado Jota, decidi dar um presente a ele. Nós dois sabíamos ler e escrever, o que não era comum naquela época, como já disse. Dei-lhe algumas penas para escrever e pergaminhos. Ele pareceu muito feliz, mas depois os entregou de volta para mim. Ele disse: "Pegue essas coisas e use-as para ser meu escriba. Anote o que eu digo. Eu ficarei honrado." Bem, fiquei honrada também. Fiz uma promessa de anotar tudo o que conseguisse para que ficasse disponível para a posteridade. E o Gary? Jota não sabia que a maior parte dos escritos seria destruída? Ia puxar: "Ah, sim, como eu disse, ele sabia tudo. Mas eu não. Mas eu não, e penso que a razão pela qual ele me pediu para ser escriba foi em meu benefício. Ele sabia que se eu transcrevesse as coisas, iria aprendê-las melhor." E o Gary: "Eu entendo. De vez em quando vivi no Maine, eu costumava ler o texto do curso e ouvir a gravação dele ao mesmo tempo. Eu sentia como se estivesse compreendendo-o mais profundamente, provavelmente porque meus sentidos de visão e audição estavam sendo alimentados pela mensagem ao mesmo tempo." Ia puxar: "Isso é muito bom. Talvez mais pessoas tentem isso agora. Seja como for, não apenas transcrevi o Evangelho de Tomé. Fui eu que redigi o Evangelho de que lhe falei durante a primeira série de visitas. Palavras do Mestre, que hoje também é conhecido pelos estudiosos como o Evangelho que... Esse é o Evangelho do qual Marcos, Mateus e Lucas copiaram grande parte das mesmas citações, antes que ela fosse finalmente destruída pela Igreja. É por isso que os 3 evangelhos deles parecem semelhantes e são conhecidos como evangelhos sinóticos." E o Gary: "Uau! Por que você não me contou antes que escreveu palavras?" E a puxar: "Você já tinha muita informação para assimilar, irmão. Mas lembre-se, o Evangelho de Tomé, o Evangelho que e os Evangelhos de Maria e Filipe foram todos escritos antes dos chamados Evangelhos convencionais. Os escritores dos Evangelhos que você vê hoje na Bíblia copiaram dos meus escritos as citações de que eles gostavam, aquelas que eles achavam que poderiam se encaixar na sua teologia, e simplesmente desconsideraram as citações com as quais não concordaram. Eles tinham aceitado a teologia de Paulo ou Saulo, que era seu nome real, cujas cartas às primeiras igrejas tinham se tornado evangelho para eles. Sim, aquelas cartas continham alguns escritos muito bonitos, e parte delas veio do Espírito Santo, mas é um balaio de gatos, não é de Jota. O cristianismo é baseado na teologia de São Paulo, não nos ensinamentos do homem cujo exemplo ele presumia estar seguindo." As pessoas sempre pensam que entendem os ensinamentos dos mestres. Mas os mestres não são dualistas. Eles não tornam o mundo de Maia real. Para J, Marina, Davi, só Deus era real e nada mais era. Depois as pessoas pegam isso e o transformam em dualismo. Mas como Nadav costumava dizer, dos 2 mundos aparentes, o mundo de Deus e o mundo do homem,
Apenas o mundo de Deus, que é perfeita unicidade, é verdadeiro. Nada mais existe realmente. Só existe um mundo, Gary, o mundo de Deus. Isso não é apenas não dualismo, é puro não dualismo, porque reconhece Deus como a única fonte e a única realidade. Você precisa se lembrar de que o aprendizado anterior de Jota e de Nadav, que foi o mesmo de Maria, inclui os ensinamentos de Shankara, o grande professor de Vedanta. Ele ensinou que a realidade absoluta, Brahma, não tinha qualquer relação com o mundo dos fenômenos. E o que os 3 mestres acreditavam naquela vida final era que Deus e seu reino também não tinham qualquer relação com o mundo dos fenômenos, este mundo ilusório de sonhos. E no caso de você achar que estamos enfatizando demais isso, lembre-se, sem saber disso é impossível praticar o tipo de perdão que Jota, Maria e Nadav praticaram em suas vidas finais. Transcrevi palavras do mestre enquanto viajava ao longo de alguns anos após o Evangelho de Tomé. Lembre-se, os primeiros evangelhos, incluindo os de Tomé, Maria e Felipe, não contêm qualquer coisa detalhada, apenas uma lista de citações. Mas eu coloquei algumas histórias em palavras do mestre. Elas foram tiradas de lá e misturadas com outras histórias fictícias, escritas por pessoas que nem estiveram lá. Palavras depois foi destruído, assim como todos os escritos alternativos por volta de 400 depois de Cristo. Algumas versões alteradas que foram enterradas por volta de 325 depois de Cristo sobreviveram e foram desenterradas em 1945. Palavras não estavam entre elas. A igreja realmente queria destruí-lo, não apenas porque abrangia a verdade não dualista dos ensinamentos, mas porque eu incluí Maria Madalena como uma professora igual a Jota. Eles certamente não podiam aceitar isso. Todos sabem sobre o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., que estabeleceu os evangelhos canônicos, mas a maioria não sabe nem se importa com o Concílio de 381 d.C., que verdadeiramente tornou a circulação de qualquer outro evangelho ilegal e punível com a morte. Esse foi o primeiro concílio de Constantinopla, convocado pelo imperador romano Teodósio, que estava tentando desesperadamente salvar o império. Uma das soluções que ele achou foi estabelecer uma religião única, a religião cristã, que a maioria das pessoas apoiava naquela época. Mas era tarde demais. A religião sobreviveu, o império não. Eu tenho outra informação que pode surpreendê-lo. Quando falamos sobre Nadav, estávamos usando seu nome real, mas ele era aquele que a Bíblia se refere como Felipe. As traduções da Bíblia não mostram os nomes verdadeiros dos discípulos. Felipe tornou-se conhecido como um dos discípulos porque ele estava com Jota o tempo todo, mas ele era igual a Jota na verdade, embora a maioria das pessoas não soubesse disso porque ele era muito quieto em público. Porém, foi ele quem escreveu o Evangelho de Felipe. Também ele foi o único, além de Jota e Maria, que não voltou para outra vida. Foi a última parada dele. E o Gary termina falando: certo, estou em pânico aqui, mas tenho uma pergunta. E a gente vai deixar a pergunta para as cenas dos próximos capítulos.